Domingo passado nós lemos Salmos capítulo 8, versos 5 e 6. Só quero dar uma relembrada aqui para vocês. Salmos capítulo 8, versos 5 e 6 diz que o Senhor nos criou um pouco menor do que os anjos e nos coroaste de glória e de honra. Você sabe agora que glória é uma opinião favorável, é a opinião favorável que resulta em honra, em glória. Então, nós aprendemos aqui domingo passado que Deus tem uma opinião favorável para nossas vidas. Glória é uma opinião favorável para as nossas vidas. Então Deus, quando Ele olha para nós, Ele tem uma opinião favorável para que a gente seja bem sucedido. Então o texto diz que Deus nos fizeste um pouco menor do que os anjos e nos coroaste de glória e de honra. Para quê? O outro versículo explica para quê. Tu os fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos teus pés. Deus colocou uma glória sobre as nossas vidas, e então nós podemos dominar toda a criação que Ele fez, né? Mas nós vimos que Adão se perdeu. Em determinado momento da vida dele, aquela coroa virou pó, e o pecado entrou, e o homem perdeu o direito de domínio. Mas Hebreus capítulo 2, verso 10, Hebreus capítulo 2, verso 10 diz que Jesus veio nos conduzir muitos filhos à glória de Deus, né? Então, muitas pessoas acham que Jesus veio aqui nos conduzir para o céu. Jesus não veio nos conduzir para o céu. Isso é a história da carochinha. O texto está dizendo que Jesus veio nos conduzir à glória. Qual glória? A glória lá de trás que Adão perdeu. Qual foi a glória que Adão perdeu? Adão perdeu a glória de dominar. Adão perdeu a glória de sujeitar. Adão perdeu a glória de conduzir toda a obra, toda a criação. E hoje o homem ele é conduzido pelas circunstâncias. Ele é dominado pelas circunstâncias, né? Então Jesus ele veio nos trazer, renovar o nosso propósito de nós estarmos aqui na terra. Você pode aceitar Jesus, você pode vir para a igreja, você pode ser batizado e vai ser salvo em nome de Jesus, mas você pode estar vivendo aqui nessa terra sem estar cumprindo o propósito de Deus, que é dominar, que é sujeitar, que é fazer com que as coisas funcionem. Não adianta estar dentro da igreja se você não cumpre o propósito. Não adianta esse microfone bonito na minha mão se ele não captar som e não levar para as caixas. Nós fomos criados com propósito. Nosso propósito é dominar, é sujeitar todas as coisas. Em Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6, ele disse que e Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito entre muitos mortos e soberano Rei das terras, que Ele nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados, aleluia. Quem está livre dos pecados aí, diga amém. Verso 6, e nos constituiu reis e sacerdotes, amém. Fala assim, eu sou rei, eu sou sacerdote. Agora fala como quem crê mesmo, fala, eu sou rei e eu sou sacerdote. Domingo passado nós aprendemos o que um rei faz. O rei, ele comanda pela palavra. O rei, ele senta e ele comanda através da palavra que ele declara. Ele está reinando sobre a palavra que ele declara. Então tudo aquilo que nós declaramos, as nossas palavras, tem tudo a ver, tem todo o poder. O sacerdote é aquele que define o que presta, o que não presta. O sacerdote é aquele que define o que é bom, o que não é bom. Então nós temos as palavras para definir em nossas vidas o que presta, o que não presta, o que nós devemos andar ou não. Amém, amados? Amém? Isso foi o resumo da mensagem de domingo passado. E hoje eu queria ler para você Romanos capítulo 5, verso 17. Um texto que nós já pregamos muito aqui. Pois se pela transgressão de um só homem, Adão, por causa de Adão a morte reinou por meio desse. Você não pecou, você sabia? Você estava no Éden quando Adão pecou? Hein? Você estava lá no Éden quando Adão pecou? Não, mas você nasceu em pecado. Parece injusto. Se eu não estava lá, por que eu nasci pecador? Né? E a Bíblia está dizendo assim, parece injusto você ser levado para um tribunal e alguém te acusar que você quebrou essa caixa se você nem estava aqui no culto no dia. Então, o que parece ser uma injustiça, olha só, pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou, nós já nascemos com a nossa carne em pecado, muito mais, Jesus deu o remédio, muito mais os que receberam a transbordante provisão da graça. Quantos receberam a transbordante provisão da graça? Amém?
e dom da justiça reinarão em vida por intermédio do único homem, Jesus Cristo. Amém? Nós nascemos em pecado, mas o remédio foi nos dado. Como que pega esse remédio? Os que receberam. Fala assim: eu recebi a abundante graça. Fale alto: eu recebi a abundante graça. Fale mais alto: eu recebi a abundante graça, o dom da justiça. Por isso, fale alto: por isso eu posso dominar, sujeitar todas as coisas que estão na minha vida, no nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para isso? Amém? Aleluia! Essa é uma das promessas mais extraordinárias que tem na Bíblia, amado. Essa é uma das promessas mais lindas que tem na palavra de Deus. Todo crente pode e deve, deixa esse versículo para mim, Romanos 5,17, fazendo um favor. Todo crente pode e deve reinar em vida. Só que os crentes estão esperando o dia que eles vão para o céu, porque lá sim eles vão começar a pular de nuvem em nuvem, e lá eles vão começar a reinar. O texto está dizendo assim: e reinarão em vida. Fale assim para quem está do seu lado assim: você está reinando em vida? Você está dominando, né? Todas as circunstâncias. Irmãos, a religião nos enganou durante muitos anos. A religião nos enganou durante muitos anos que nós iríamos chegar no céu e teríamos uma vida abençoada. Mas o propósito de Deus nunca foi te levar para o céu. Deus nunca teve propósito de levar ninguém para o céu. É só você ler Apocalipse, no final você vai ver que o propósito de Deus é vir habitar com o homem na terra, não levar o homem para o céu. Por isso que ele diz no texto que nós vamos reinar sobre todas as circunstâncias. Todo crente pode e deve reinar em vida. Podemos reinar sobre as circunstâncias da vida. Nós somos criados para viver e para desfrutar da abundância da graça. Nós somos criados para experimentar o sucesso em tudo que nós fizermos. Amém, amado? Amém? Irmão, estou lançando palavra profética sobre a sua vida, irmão. Você foi criado para ter sucesso em tudo que você fizer na sua vida, amado. Você está destinado a uma vida vitoriosa, amém? Você que é empresário aqui nessa manhã, você está destinado, sabe, a viver o melhor de Deus na sua empresa. Você que é empregado aqui, a vontade de Deus é que você possa experimentar o melhor suprimento de Deus, ser o mais abençoado naquele lugar, ter abundância, ter sucesso no local onde você trabalha, amém, amado? Isso, nós somos criados para isso. Não aceite: eu não vejo a hora dos humilhados serem exaltados. Irmão, já está na hora de nós tomarmos posse do propósito de Deus. A vontade de Deus é que você se destaque aonde você foi plantado. A vontade de Deus é que você seja o melhor lá onde você está plantado. A vontade de Deus é que você seja o melhor aluno na sua sala. A vontade de Deus é que você seja o melhor vizinho do seu bairro. A vontade de Deus é que você seja o melhor aonde você está plantado. Muito parecido com José. José estava lá na casa de Potifar. Ele era o melhor lá, irmão. Ele era o melhor. Tinha vários escravos, mas José era o melhor. José foi lançado na prisão, mas em todo momento as pessoas que ficavam perto dele eram abençoadas. Em todo momento as pessoas que ficavam perto dele recebiam a vida. Todos reconheciam que José era uma bênção. E eu quero profetizar que todas as pessoas que estiverem ao seu redor também vão reconhecer que a bênção de Deus está sobre a sua vida. O favor de Deus está sobre a sua vida. Eu queria pedir à mídia, se for possível, que eu sei que nós estamos todos instalando, deixa o nosso slogan de 2024, o ano do favor de Deus aqui sobre nós, aquela imagem. Amado, as pessoas vão estar perto de você e elas vão reconhecer como reconhecia em José. Nós somos José para esse tempo, amado. Nós somos chamados para ser José. Nós somos chamados para reinar. Nós somos chamados para andar em vitória. Sabe, você está destinado a reinar. Você foi criado para reinar. O seu DNA clama por isso. O texto diz que nós fomos feitos um pouco menores do que os anjos, e fomos coroados de glória e de honra
Para quê? Para reinar sobre essa terra. Jesus matou o pecado de Adão. Para quê, meu amado? Para que a gente pudesse reinar sobre essa terra. Oh, meu amado, se você não estiver fazendo isso, você está fora do seu DNA. Sabe, essa é a realidade da palavra de Deus. Essa é a realidade da palavra de Deus. Você pode reinar sobre as enfermidades. Você não precisa ser sujeito às enfermidades. Você pode reinar sobre as enfermidades. Você pode reinar sobre a miséria, meu amado. Sabe, toda a escassez, você pode reinar sobre ela. Você pode reinar sobre a ação do diabo. Você pode reinar sobre o pecado, porque o pecado não tem domínio sobre vós, porque você não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça do Senhor Jesus, amém? Você pode dar uma salva de palmas. Você pode reinar sobre o pecado. Ah, pastor, eu tenho esse problema porque eu falo que eu não vou conseguir, mas eu estou sempre pecando. Eu saio disso, é por isso, porque você sai de casa, hoje eu não vou falar mal de ninguém, hoje eu não vou fazer isso. Isso é lei, isso é religião. A Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre vós, porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. A graça do Senhor Jesus Cristo nos fortalece para reinar sobre o pecado. Você pode reinar sobre as circunstâncias. Essa é a promessa da palavra de Deus. Nós não devemos viver sobre a circunstância, irmão. Tem crente apavorado aí, tem crente desesperado, porque o Brasil, que Brasil, irmão? Que Brasil? Nós estamos falando de um Deus que é o dono de todo o universo, sabe? Isso não depende do seu nome, isso não depende da família que você nasceu, isso não depende de onde você veio, isso não depende da sua capacidade intelectual, isso não depende da sua conta bancária. O poder para reinar em vida depende simplesmente, sabe, do comportamento do que Jesus realizou por nós na cruz. Nós não vamos reinar em vida porque eu vim de uma família, porque eu nasci, porque eu tenho dinheiro, que eu não tenho dinheiro. Irmão, tem gente que é tão miserável, é tão pobre, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Quando morrer vai para o inferno, porque não aceitou Jesus. Pode comer o melhor dessa... Isso não é reinar em vida não, irmão. Isso não é reinar em vida não. Ninguém está falando de dinheiro aqui não, nós estamos falando aqui de reinar sobre a circunstância. Vai ver as pessoas que mais se suicidam, são ricos, pobre não tem nem tempo para se matar, irmão. Quando ele pensa o tanto de guri que ele vai deixar para trás para a mulher cuidar, ele corre atrás e vai vender picolé. Vai ver quem está pulando do 10º andar, pobre pula do 10º andar, irmão. Quem está se matando é quem está dinheiro, porque dentro de casa não consegue viver, porque ele é tão pobre, ele é tão miserável, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Não tem um casamento bom, não tem relacionamento bom, não pode tomar conta das circunstâncias. Mas nós não. A Bíblia diz que nós temos paz com Deus através da graça do Senhor Jesus. Você tem paz com Deus, amado? Amém? Isso não depende do seu nome, isso não depende da sua família, isso não depende da sua conta bancária, isso não depende da sua capacidade intelectual, nada. O poder de reinar em vida só depende daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Por quê? Porque é obra consumada. O Senhor Jesus, sabe, Ele nos qualifica para reinar em vida. Mas talvez o seu coraçãozinho deve estar falando assim: pastor, qual é o segredo disso? Como que eu consigo, pastor? O texto que nós lemos, ele responde. Coloca para mim de novo, fazendo favor. Romanos 5,17. O texto diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio desse, irmão, alguém tem que reinar. Presta atenção aqui. Alguém tem que reinar. O trono nunca pode ficar vazio. Alguém tem que estar reinando. Antes de Jesus morrer, quem estava reinando? O que o texto está falando lá? Pela transgressão de um só homem, a morte reinava. A morte é o diabo.
Alguém tem que reinar. Muito mais agora, os que receberam. Pastor, qual é o segredo para reinar? Receber. Você recebe isso? Você recebe essa verdade? Você recebe essa verdade? É porque você está acostumado a achar que você vai reinar com as suas forças. Você está acostumado a achar que você vai reinar com a sua inteligência. Você foi treinado a achar que você vai ter sucesso se você for o melhor. Você está treinado a achar que você só vai ter sucesso se você merecer. Mas isso é religião. Isso não é o favor imerecido. A Bíblia diz que graça é favor imerecido. Você recebe nessa manhã o que Jesus fez por você? Feche os seus olhos aí agora. Feche os seus olhos. Só o teclado tocando. Começa a receber. Fale para você: eu recebo provisão para a minha vida. Eu recebo um casamento abençoado, filhos abençoados. Pai, eu recebo, Pai, eu recebo. Eu recebo suprimento. Eu recebo, Senhor Deus, a abundância da graça sobre a minha vida. Gere fé, vai falando com fé nessa manhã. Não adianta você ouvir a palavra e você não responder ela. Responde ela nessa manhã: eu recebo a abundância da graça sobre a minha vida. Eu recebo saúde, eu recebo a saúde, eu recebo a abundância de graça. Eu recebo a obra consumada de Jesus. O Senhor me qualifica para reinar, porque eu recebo tudo que Jesus conquistou na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz, amém? Você recebe isso, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos nessa manhã declarando que nós recebemos tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. É direito nosso, é herança nossa. Pai, nesse momento nós liberamos essa palavra como sacerdote nessa manhã. Eu libero sobre o teu povo toda a abundância da graça, toda a abundância da graça. E chega de escassez, chega de uma vida ruim, em nome de Jesus. Nós recebemos para a glória do Senhor Jesus, amém? Aleluia! Você não precisa viver no fracasso, irmão. Você não precisa viver debaixo de uma acusação, sabe, de uma opressão do inferno. Viver debaixo de uma vida ruim, sabe, e sempre achando que é vontade de Deus. Não, eu estou passando isso aqui porque é vontade de Deus. O grande problema da Crentolândia é que eles acham que tudo o que acontece na terra é vontade de Deus. Ouça o que eu estou te falando nessa manhã. O grande problema da Crentolândia é achar que tudo o que acontece na terra é vontade de Deus. Não, Deus está no controle de tudo. Não cai nenhuma folha, pastor. Nenhuma folha. Está lá no livro de Eduardo, capítulo 3, verso 4. Isso é muito comum entre os irmãos, achar que tudo é vontade de Deus. Mas isso não está em harmonia com a palavra de Deus. Tem um filme que passou, que tem um filme que um avião ele caiu e caiu na localidade onde tinha alguns crentes, algumas pessoas lá fazendo batismos evangélicos, e tudo que eles diziam: não, é vontade de Deus que aconteceu isso. Irmão, se é vontade de Deus derrubar avião, então nós estamos com um grande problema quando nós for viajar. Imagina, que tipo de Deus é esse que tem vontade de derrubar avião? Que Deus quer fazer isso? Nós precisamos reconhecer que há coisas nesse mundo que não é vontade de Deus. Por isso que Jesus nos ensinou a orar, e nós cantamos aqui, Mateus capítulo 6, verso 10, nós cantamos isso hoje mais cedo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Como eu posso acreditar, irmão, que é vontade de Deus derrubar o avião? Como eu posso acreditar que é vontade de Deus que coisas ruins aconteçam com a minha vida? Como eu posso acreditar nisso, amado? Sabe, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus nos ensinou, sabe, a orar para que seja feita a vontade de Deus aqui na terra como ela é feita no céu.
Todos dessa manhã devem concordar comigo que não é vontade de Deus que uma criança seja estrupada, não é vontade de Deus que uma criança seja molestada, não é vontade de Deus que uma pessoa seja assassinada, não é vontade de Deus essas coisas. Você precisa concordar comigo, mano, que não é vontade de Deus essas coisas. Por isso, sabe, nós podemos entrar num avião tranquilo, por isso nós podemos entrar num lugar tranquilo e dizer: Senhor, guarda esse avião, guarda nossas vidas, guarda a nossa viagem, porque Deus é bom, sabe, Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Não é vontade de Deus doença, não é vontade de Deus miséria, não é vontade de Deus casamentos sendo separados, não é vontade de Deus filhos indo para as drogas, não é vontade de Deus, sabe, que as coisas fiquem ruins para a sua vida, sabe, essas coisas existem, mas a Bíblia diz que o Filho de Deus veio nessa terra e ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, amém? Mas precisamos dizer: Pai, faça a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. No céu não tem essas coisas, aqui não vai ter essas coisas, amém? Você foi chamado para a liberdade dos filhos de Deus. Fala assim: eu fui chamado para a liberdade dos filhos de Deus. A liberdade, sabe o que é? É viver sem culpa. Você consegue imaginar você vivendo sem culpa? Você acorda, você tem paz com Deus. Você não orou, mas você está em paz com Deus. Você não leu a Bíblia como você deveria ler, mas você está em paz com Deus. Porque não é o seu comportamento que define quem você é, o que Cristo fez que define quem você é. Sabe, viver sem condenação. A Bíblia diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você foi perdoado, o sangue de Jesus cobre a sua vida, e isso te faz aceitável diante do Senhor. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. E quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida, meu amado. Quando Deus instituiu a primeira Páscoa, Ele deu a ordem lá no Egito que todo mundo matasse um cordeiro, e nos umbrais da porta eles pegassem o sangue do cordeiro e eles passassem o sangue do cordeiro sobre o umbral da porta, porque naquela noite o anjo da morte ia visitar, e todos aqueles que não tinham o sangue do cordeiro seriam mortos, os primogênitos. O povo de Israel matou o cordeiro, que simbolizava Cristo, passou no umbral da porta, e a Bíblia diz que à noite, quando o anjo da morte veio para punir todos os primogênitos, as casas que tinham o sangue do cordeiro, ele pulava, e as que não tinham foram mortas. Deixa eu te perguntar uma coisa: você acha que dentro daquelas casas não tinha pessoas pecadoras? Você não acha que dentro daquelas casas não tinha marido que tinha brigado com a esposa, filhos que tinham discutido com os pais? Você acha que dentro daquelas casas não tinham pessoas que tinham problemas? Mas o anjo da morte, ele não estava olhando as pessoas, eles estavam olhando o sangue que estava sobre a porta. Quando Deus olha para você, Ele não olha o seu comportamento, Ele olha o sangue que está sobre a sua vida. Sabe, Ele olha o que Cristo fez por você. Por isso você pode viver sem condenação. Por isso que você é aceitável diante de Deus. Tem crente que não consegue orar. Ele vai orar. Quando ele vai orar, ele tem tanta acusação que ele só sabe pedir perdão. Ele começa a oração: Pai, me perdoa porque eu briguei com a minha mulher, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, me perdoa por aquilo. Ele fica meia hora pedindo perdão, porque ele está cheio de acusação. A oração do Pai Nosso nos ensina: Pai Nosso. Já começa Pai. Você começa a se relacionar com o Pai. Pai meu, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você começa a orar adorando a Deus. Você começa a orar já santificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha, você já está meia hora orando. Depois ele vem lá embaixo: perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos a quem nos... Perdão, sabe, amado, as pessoas têm um relacionamento com Deus de acusação, as pessoas têm um relacionamento com Deus de culpa, de medo. Não deixe que o diabo te convença que Deus está irado com você. Não deixe o diabo te convencer que Deus está lá, né? Às vezes eu falo essas coisas, eu falo, gente, para que eu falei isso, né? Tão sem sentido essas ilustrações que eu dou. Mas esses dias o De Bruyne estava me falando isso: pastor, quando eu cheguei na igreja, o senhor falou assim, que Deus não é aquele velho que está com mata-mosca na mão, esperando você errar para... Mas é essa a visão que muitos crentes têm, que Deus está esperando você errar para te punir. Isso é a religião. Na religião, você só é abençoado se você cumprir todas as coisas. Na religião, você só é abençoado se você cumprir todos os requisitos. Mas na graça, a graça é diferente. A graça é onde abundou o pecado. Aonde teve pecado, vai ter graça abundante sobre a sua vida. Todas as religiões, elas falam de um Deus. Presta atenção nisso que eu vou te falar aqui agora. Todas as religiões falam de um Deus. O cristianismo fala de um Pai. Todas as religiões falam de um Deus distante. O cristianismo fala de um Pai que mora dentro de você. Como viver com acusação? Como viver com medo? Não deixa que o diabo te convença que Deus está irado com você. Quando nós pensamos assim, nós cancelamos a mensagem do Evangelho. Escuta aqui. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Muitas pessoas acham que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Por que não é pela palavra de Deus? Porque tem muita coisa aqui que não gera fé. Se eu pregar para você a velha aliança, isso não vai te gerar fé, porque eu vou te dar 613 mandamentos para você cumprir. E pior, Tiago diz que se você quebrar um, você quebra todos. Isso não gera fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Qual é a palavra de Cristo? É a palavra da nova aliança. É a palavra que quando ele chegou para a pecadora, que ela tinha que ser apedrejada, e ele vira para todo mundo e fala assim: olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E todo mundo saiu. Ele era o único que podia atirar a pedra, porque ele não tinha pecado. Mas o que ele falou? Eu não te condeno. O que Deus está falando para nós é todos os dias: eu não te condeno. Eu não te condeno. Você é meu filho. Sabe, isso gera fé em nosso coração. Isso gera força em nosso coração. Quando você não crê nisso, você cancela o poder do Evangelho. Por que tem muitos crentes que vivem uma vida derrotada? Porque eles cancelam o poder do Evangelho. Porque o poder do Evangelho é o que Cristo fez por nós, é o que Cristo derramou por nós, não aquilo que nós fazemos. Na velha aliança, era nós tentando agradar a Deus. Na nova aliança, é Jesus que fez por nós. Paulo, quando ele começa a explicar sobre a diferença da graça e da lei, eu vou pegar o Raí aqui, vem cá, Raí. Depois eu vou pegar a graça, o Raí vai ser a lei. É duro porque é dois homens, mas você vai entender. É o melhor porque não tem mulher braba aqui, então tem que pegar um homem para simbolizar uma mulher. Presta atenção nisso aqui. Paulo estava dizendo assim: quando um homem e uma mulher estiver casado, eles estão ligados para sempre pela lei.
Não é isso que ele fala? Enquanto eles viverem, não tem jeito, eles estão ligados um ao outro. O único jeito que existe é que, se um morrer, então ele está livre para casar com outro. Não é isso que a Bíblia fala? Amém? Paulo está falando isso porque ele está fazendo uma analogia da graça e da lei. Pode ler lá em Romanos. Ele começa falando isso e aí ele vai para a graça e para a lei. Nós, presta atenção, nós estamos casados, fica aqui em cima. Nós estamos casados com o Senhor da lei. Antes de Jesus vir, todos nós estávamos casados com o Senhor da lei. Quem é o Senhor da lei? Deus. Deus estabeleceu a lei. Antes de Jesus vir, todos nós estávamos casados com o Senhor da lei. Só que o Senhor da lei, ele é muito exigente. Ele meteu logo 613 mandamentos. O Senhor da lei era muito exigente, muito exigente. Ele não aceitava que eu quebrasse um prato, porque se eu quebrasse um prato, eu quebrava toda a lei. Ele não aceitava que se eu não varresse a casa direito, porque se eu não varresse a casa direito, ele achava que estava ruim, eu estava casado com ele. Então, as exigências dele eram muito altas, e eu não conseguia cumprir nada do que ele fazia. Às vezes eu cumpria alguma coisinha, mas daqui a pouco eu quebrava outro, aí quebrava tudo. Não é isso que a lei fazia? Só que nós estávamos com um problema sério, porque eu só podia me separar dele se um morresse. Só que Deus não morre. Deus não morre. Então eu estava casado eternamente com a lei. Tudo que nós quiséssemos fazer, não tinha como resolver. Nós nunca conseguíamos agradar o Senhor da lei. O que aconteceu? Jesus veio, estabeleceu a graça. Jesus falou: se alguém tem que morrer, então peraí, eu morro. A Bíblia diz que Jesus morreu a nossa morte. Então agora nós estamos mortos. Nós somos sepultados com Cristo pelo batismo. Então nós morremos. Então eu estou livre do Senhor da lei. Morri. Posso me casar com outro agora. É o que Paulo está falando. Com quem que eu vou casar agora? Com o Senhor da graça. Nós que morremos com Cristo Jesus, ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Só que agora, esse aqui é tão exigente quanto aquele lá. Esse aqui também não gosta do prato sujo. Esse aqui também não gosta da casa mal varrida. Não gosta mesmo, irmão. Peguei direitinho. Esse aqui não gosta das coisas erradas. Só que esse aqui sabe que eu não consigo. Por isso que a Bíblia diz que aquilo que eu não consigo, Ele fez por mim, para que eu então pudesse reinar em vida. Porque o meu casamento agora é com a nova aliança, não mais com a velha aliança. O que eu não cumpro, ela cumpre para mim. Ele cumpre para mim. O texto diz que Ele pegou todos os meus pecados, todas as minhas falhas, e levou na cruz, para que eu e você pudéssemos agora sermos justiça de Deus. Aleluia. Você está entendendo o que é a nova aliança? Você está entendendo o que é Cristo? Quando você não crê nisso, e você continua crendo na velha aliança do seu comportamento, a Bíblia diz que você anula o poder de Deus no Evangelho. É por isso que você vê crentes que não estão reinando em vida. É por isso que você vê crentes com problema no casamento. É por isso que você vê crentes com problema com filhos. É por isso que você vê crentes vivendo no hospital. É por isso que você vê crente com escassez. É por isso que você vê crente que não se relaciona com ninguém, porque ele está casado ainda com a velha aliança. Ele acha que é o comportamento dele. Quando ele se casar com a nova aliança, então o Evangelho tem poder na sua vida, e o pecado não tem mais domínio sobre você, e você pode começar a reinar em vida através de Cristo Jesus. Aleluia! Não anule o poder de Deus, não anule o Evangelho. Tem pessoas que estão com a mensagem do Evangelho anulada.
Escute, você não tem mais dívida. Colossenses capítulo 2, verso 14. Colossenses capítulo 2, verso 14. E cancelou toda a dívida que constituía em ordenança que nos era contrário. Ele removeu completamente, pregando na cruz. Não tem mais dívida sobre nós, não tem mais dívida sobre nós. Por isso nós temos paz com Deus em nome de Jesus. Aleluia. Sabe o que eu estou trazendo para você aqui nessa manhã? Que todo filho de Deus pode experimentar uma vida triunfante. Todos os filhos de Deus podem reinar por meio de Jesus Cristo, porque nós fomos criados para reinar. Sabe, não aceite mais as mentiras do diabo, sabe? Porque você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. Sabe, você é amado por Deus, não por causa daquilo que você faz. Você é amado por Deus por causa do que Jesus fez por você. Para de achar que quando você ora, Deus está te amando. Para de achar que quando você lê Bíblia, Deus está te amando. Para de achar que quando você jejua, Deus está te amando. Deus está te amando sim, mas Ele também continua te amando em todo o tempo. Ele te ama em todo o tempo. Sabe, eu desfruto do favor de Deus, não por causa dos meus méritos ou do meu zelo, mas por causa da justiça de Cristo que me foi dada. Deus não me ama porque eu sou bom. Deus me ama porque Ele é bom. Deus não te ama porque você é bom, menino. Deus te ama porque Ele é bom, porque Deus é bom. Tem gente tentando ser bom para merecer o amor de Deus. Se eu fizer isso, se eu fizer um jejum, se eu fizer aquilo, Deus vai me amar mais. Deus te ama por causa de Jesus. Sabe qual é o segredo para reinar em vida? É simples: receber tudo que Jesus conquistou por você. Sabe por que você ainda não reina em vida? Porque você está querendo conquistar. Você está querendo conquistar. O segredo é receber. O texto diz: todos aqueles que receberam da grande graça de Deus reinarão em vida. Sabe, amado, se você está vivendo um fracasso, sabe, se você está vivendo como derrotado pelo pecado, se você está vivendo pela culpa, sabe, se você está pela condenação, se você vive se debatendo de ansiedade, sabe, se a sua vida financeira não cresce o suficiente, então está na hora de você começar a receber aquilo que Deus planejou para a sua vida. Está na hora de você começar a receber a provisão de Deus. A palavra de Deus diz claramente, sabe, que eu e você estamos destinados a viver em vida. A palavra de Deus diz claramente que nós estamos destinados a reinar, ter domínio sobre todos os desafios e circunstâncias. Gênesis capítulo 1, verso 26, fala para que nós fomos criados. Nós somos criados para reinar. Então Deus determinou: façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Isso aqui está falando de circunstâncias, irmão. Sobre os grandes animais, sobre todas as feras da terra, sobre todos os pequenos seres viventes que se movem diante da terra, sobre a dívida, sobre a miséria, sobre a ansiedade, sobre a depressão. Reine sobre todas as circunstâncias. Foi para isso que você foi criado. Levanta as suas mãos e receba isso nessa manhã. Deus, nós somos criados para dominar sobre as circunstâncias. Nós somos criados para reinar sobre as circunstâncias. Eu recebo isso em nome de Jesus, amém, amado? Chega de viver debaixo da opressão, chega de viver pisoteado pelos problemas. Você pode reinar em vida, você pode e você deve reinar em vidas. E eu quero encerrar nessa manhã, Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 2, verso 2. Não vos amaldeis, não vos conformeis com o sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos passar por uma transformação da nossa mente, irmão. Nossa mente foi treinada com o sistema do mundo. Nossa mente foi treinada com as coisas do mundo.
E o texto está dizendo para nós termos uma transformação da nossa alma. Isso leva tempo, irmão. Sabe, pastor, como que a nossa alma é transformada? A Bíblia diz pela contemplação do Senhor Jesus. Muitas pessoas nascem de novo, mas não renovam a sua mente. Continua vivendo assim uma vida natural. Continua vivendo da mesma forma que quando elas eram ímpias, sem pensamentos divinos na sua vida. Sabe, amado, Deus está te chamando a você ter pensamentos divinos na sua vida. Você pensar as coisas que são do alto. Você pensar as coisas que são de Deus. Você precisa definir se você vai ter uma mente que pensa nas coisas do alto, se você vai ter uma mente que pensa nas coisas do Senhor, sabe? Ou se você vai viver uma mente de escassez que te controla, sabe? Te colocando limites e dificuldades em sua vida. A maioria dos crentes, eles estão dentro da igreja, eles são salvos, mas a mente deles é uma mente de escassez, é uma mente de controle ainda das coisas do mundo, é uma mente que rege por aquilo que ela recebe, rege por aquilo que o mundo diz que dá e não dá. Elas continuam igual ela era antes. Elas não começam a pensar como filhos de Deus. Elas não conseguem entender que agora elas têm um pai que cuida dela, mas não, elas vivem limitadas, sabe, com a mente poluída, sem criatividade nenhuma. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A sua mente tem que ser criativa. Você tem que aprender a ter uma mente criativa. Deus está querendo te dar ideias fantásticas para você crescer. Deus está querendo te dar ideias para a sua empresa crescer. Deus está querendo te dar ideias, sabe, para você viver uma vida abundante, abençoada. Você tem a mente de Cristo, você tem uma mente criativa, sabe, você precisa renovar os seus pensamentos, sabe, que a sua fé, sabe, ela possa surgir de acordo com o que você vai viver do Evangelho da Graça. De acordo com o que você vai ouvir do Evangelho de Cristo, a sua fé vai crescendo. Sabe, você tem que ter uma mente abençoada, não uma mente de escassez, sabe, que vive o tempo todo pensando no que está faltando, no que está acabando, sabe, mas não, uma mente que está cheia da palavra de Deus, uma mente que crê em milagres. Tem mentes que creem em milagres aqui nessa manhã, amém, amado? Você crê em milagres nessa manhã? Amém? Deus está querendo te dar uma mente que crê em milagres, uma mente que muda as circunstâncias. João capítulo 6, verso 1 e 15. Jesus, ele estava com uma grande multidão e foi ficando tarde, e aquela multidão estava tarde para ir embora. Jesus vira para os discípulos e fala assim: dá a eles o que comer, dá pão para eles, né? Alimente eles. A Bíblia diz que era mais de 5.000 pessoas no deserto. Aí Filipe, que tinha uma mente de escassez, ele fez as contas. Ele falou: Senhor, não tem como, nem se a gente tivesse dinheiro. Presta atenção nisso que eu estou te falando aqui nessa manhã. Senhor, o Senhor mandou dar comida para todo mundo. Nem se a gente tivesse o dinheiro, não ia ter padaria aberta para isso, não ia ter pão para isso. Senhor, não dá. Às vezes a sua mente é a mente de Filipe. Sabe, Deus fala que vai fazer algo na sua vida, mas você olha a circunstância e fala assim: não dá, não tem como, para mim já passou. Nem se um anjo aparecesse aqui. Sabe, isso é mente de escassez, sabe, mente de que não crê em milagres. Mas nós precisamos ter uma mente de milagre. A Bíblia diz que André, ele chegou, ele falou para Deus aqui, olha, para Jesus aqui: Jesus, olha só, tem um garotinho aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Irmão, o que é 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens? Mas a Bíblia disse que através desses 5 pães e 2 peixinhos, porque André, ele pensava, ele tinha uma mente de possibilidades. Talvez ele pensou assim: bom, se a gente der uma escamazinha para cada um aí, né? Se a gente der, passar o peixe no nariz de um cara, só cheirar assim, de repente gera força nele, ele consegue chegar em casa. Eu não sei o que passou na cabeça de André, mas André, eu acho que André jamais pensava que Jesus ia multiplicar aqueles peixes tudo. Mas André chegou com uma possibilidade. Olha aqui, Senhor, deixa eu falar para você, meu amado. Ou você começa a ter uma mente de milagres, ou você vai se sucumbir numa mente de escassez.
Sabe, está difícil, mas existe uma possibilidade. Jesus, ele usou o que André trouxe e multiplicou. Qual da classe que você está nessa manhã? Você está na classe dos Filipes, da escassez, ou de André, dos milagres? Filipe fala do impossível, daqueles que têm pouca fé. André acredita em milagres. Eu queria te convidar a você ficar de pé nessa manhã. Deus nos chamou para reinar em vida, mas a sua mente é uma mente de impossibilidade. Poxa, Senhor, não dá para mim. Ou a sua mente é uma mente de escassez. Já chega no supermercado dizendo assim: está tudo caro, não dá para comprar nada. Experimente entrar no supermercado. Fala assim: hoje eu vou sair com esses carrinhos lotados aqui, na hora que passar no caixa eu vou me surpreender. A gente já entra amaldiçoando no supermercado. Nossa, está tudo caro, dinheiro não está dando para nada. Quer ver? Quantos já fez isso? Levanta a mão. Mente de escassez. Se Jesus alimentou 5.000 homens, fora e mulher, com 2 peixinhos, imagina o que ele pode fazer com o que está aí no seu bolso. Você já passou no supermercado alguma vez e a compra grande, você foi, passou, no final, na hora de você pagar, você falou assim: nossa, só deu isso. Quem já passou isso? Você esperava até tomar uma porrada de tanto que você botou. Você botou o iogurte não sei de quê, você botou não sei o quê. Hoje eu vou deitar e rolar. Na hora que você foi comprar, falou: uau, deu menos que o mês passado. O que está te controlando? Como é que você vai reinar em vida com a mente de escassez, irmão? A mente que você veio lá de fora antes de aceitar Jesus. Você precisa renovar a sua mente. Sabe, Deus te fez para reinar. Isso vai passar pela sua mente. Vai ter encontro de casais em dezembro. Vou não. Vai dar não. Está muito caro. Está tudo difícil. Pronto. O diabo já travou. Mente de escassez. Irmão, estou falando, vai ter encontro de casais no final do ano. Você já fala em fevereiro que não vai dar. Imagina como é que vai ser o seu março, abril, maio, junho, julho, agosto. Você já profetizou maldição sobre a sua vida. Fique pelo menos quieto. Vamos reformar a nossa casa aqui. Não vai dar. Vamos comprar o carro, não vai dar. Vamos botar nosso filho na escola particular? Você está doido? Não dá. Vamos comprar um guarda-roupa novo? Não dá. Vou ofertar lá para a igreja, para a obra? Não dá. Mente de escassez. Sabe, Deus tem tantas coisas para nós, meus filhos. Sabe, Deus tem tantas coisas para nós. Deus tem tantas coisas para os filhos dele. Feche os seus olhos nessa manhã. Mas essa revelação, ela não vem porque o pastor Evandro está pregando. Essa revelação vem pelo Espírito Santo. Se você nessa manhã não receber essa revelação do céu, você perdeu seu tempo vir aqui hoje. Eu sei que é muito difícil, porque nós somos treinados a achar que nós vamos viver em dificuldades aqui até Jesus voltar. Mas esse não é o propósito de Deus. Olha aqui para mim, abre seus olhos. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quando Jesus voltar, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quando Jesus voltar, pode parar. Para todo o som. Quando Jesus voltar e ele encontrar filhos que não estão reinando em vida, eles serão duramente disciplinados. Quando ele voltar e ele encontrar filhos vivendo na escassez, eles serão duramente disciplinados. Sabe por quê?
Porque você, eu, fomos criados para reinar em vida. Espera aí. E quando nós somos criados para alguma coisa, esse celular aqui foi criado para falar, para ouvir, para tirar fotos. Se ele não funcionar, a gente faz o que com ele? Joga fora. Esse microfone foi criado para captar som. Se ele não captar som, sabe o que faz com ele? Joga fora. Ninguém pega um microfone e fala assim, vou botar de enfeite lá na minha casa. Ainda que está cheio de gente que vive guardando cacareco que já quebrou. Não serve para nada mais, mas está lá guardado na sua casa. A roupa não cabe mais em você, mas está lá guardado. O liquidificador queimou, mas está lá no canto. Isso não é de Deus. Isso atrai demônios. Isso atrai demônios. Deixa eu te falar, quando Jesus voltar, Ele me criou, Ele te criou para um propósito. Ele veio aqui nessa cruz. Adão perdeu o propósito. Isso que eu estou falando que é muito sério, irmão. Adão perdeu o propósito. Jesus falou assim, não tem problema não. Eu volto lá, eu passo tudo que ele passou, mas eu vou botar o homem no propósito de novo. Então, Hebreus 2:10 disse que ele voltou aqui, morreu e nos colocou de novo para... Se a gente tiver a mesma atitude de Adão e não reinar em vida, 2 Coríntios capítulo 3 diz que nós sofreremos um dano, seremos disciplinados. Nós não temos opção. A nossa opção é reinar em vida. A nossa opção é crer no Evangelho da graça, que produz fé em nossas vidas. Então nessa manhã, fale para Deus nessa manhã, Deus, eu quero voltar para a rota do crescimento. Eu quero voltar para a rota do reinar em vida. Eu quero voltar para a rota, pode agora para parecer que é espiritual, agora vocês podem tocar. Eu quero voltar para aquilo que o Senhor me criou. Para aqui. Esse mundo criou um sistema para tirar a gente da nossa rota. Esse sistema se chama parque de diversões. O diabo está fazendo do mundo um parque de diversões, cheio de luzes. Que a gente fica preso segunda, terça, quarta, quinta e sexta no trabalho. E a gente arranja algumas coisas para depois se alegrar. Parque de diversões. Esse parque de diversões que está aqui fora vai acabar. Essas luzes vão se acabar. Que nessa manhã, meu amado, você entenda a seriedade do que Jesus precisou pagar para eu e você reinar em vida. Isso não é uma mensagenzinha bonita de domingo de manhã. Isso é algo que eu e você seremos cobrados quando nós chegarmos diante de Deus. Isso não é uma mensagenzinha bonita para você sair daqui, nossa, que palavra legal. Não, isso é uma responsabilidade que nós temos de reinar em vida. Para quê? Para que a glória de Jesus seja manifesta. Feche os seus olhos nessa manhã. Renuncie toda a mente de escassez. Fala, Deus, eu tenho a mente de Cristo. Comece a orar, eu quero reinar. Comece a dizer as áreas da sua vida que não está reinando. Talvez você não está reinando nas suas finanças. Talvez você não está reinando, amado, no seu casamento. Talvez você não está reinando nas suas emoções. Tenha uma mente de milagre nessa manhã. Deus, Ele vai transformar as impossibilidades em possibilidades. Harabassuri canta, rabashuri anda, de canta, rabassuri. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Oh, Jesus. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Oh, Deus, nós somos livres para reinar em vida. Você que tem fome,
Seja livre. Seja livre para reinar em vida, meu amado. Comece a reinar sobre as circunstâncias. Você que está cansado, Comece a reinar sobre as circunstâncias. seja livre, livre. Vamos cantar isso. Liberdade está neste lugar. Oh! Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar. Ele reina na sua casa, na sua vida. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Oh! Aleluia! Obrigado. Onde o Espírito de Deus está, Oh, o Espírito de Deus está aqui. livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Olhe para o céu, seja livre. Leve os seus olhares para a cruz de Cristo. Seja livre de toda acusação, de todo medo. Olhe para o céu, Seja livre de toda escassez nessa manhã. olhe para Jesus e seja livre. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça, Aleluia. fluindo sobre nós, somos livres. Aleluia. Jesus reina neste lugar. Você crê que Jesus reina na sua vida, amado? Se Jesus reina na sua vida, você tem que reinar também. Se Jesus reina, você tem que reinar. Porque nós somos um com Ele. Nós somos um com Ele. Somos livres. Oh! Você foi criado para reinar. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça, Aleluia. fluindo Tem graça aqui nessa manhã. Tem graça aqui nessa manhã. somos livres. Tem graça de Deus aqui nessa manhã. Jesus reina neste lugar. Esse lugar é o seu coração. Esse lugar é a sua vida. Misericórdia e graça, Não é aqui nesse prédio, é na sua vida que Ele reina. fluindo sobre nós, Somos livres. Aleluia. Levante as suas mãos nessa manhã. Pai, o Senhor reina nesse lugar. Coloca a mão no teu coração. Pelo menos uma mão no teu coração. O Senhor reina nesse lugar, Senhor. Se o Senhor reina na minha vida, eu tenho que reinar, Pai. Porque nós somos um com Cristo Jesus. Nessa manhã, Pai, nós entendemos o propósito porque nós somos criados. Nós entendemos, ó Pai, que nós temos poder suficiente para reinar sobre as circunstâncias, ó Pai. Nós temos poder suficiente para reinar sobre a miséria, sobre a opressão, sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre as preocupações. Há poder suficiente para nós
para as impossibilidades acontecerem, ó Pai. Deus, nessa manhã nós recusamos todo pensamento do diabo de escassez, todo pensamento do diabo que traz, ó Pai, qualquer situação que entristeça o nosso coração. Nós declaramos nessa manhã, Pai, que o Senhor reina em nossas vidas. Nós declaramos nessa manhã que nós vamos sair daqui, ó Deus, acreditando que o Senhor está reinando nessa terra, e nós estamos reinando com o Senhor, Pai. Reina no meu casamento, reina nas minhas finanças, reina, Senhor Deus, nas minhas emoções, reina na minha mente, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que enquanto eu estiver sobre essa terra, Senhor, nós iremos reinar em Cristo Jesus, ó Pai. Nós iremos glorificar o Teu nome, iremos engrandecer o Teu nome aqui nessa terra. As pessoas vão olhar para nós e vão ver Jesus Cristo em nosso casamento, Jesus Cristo em nossas vidas. Nós abençoamos a sua vida nessa manhã. Você que crê nisso, diga amém. Fala, eu recebo a abundância da graça. Fala comigo assim, eu recebo a abundância da graça sobre a minha vida, no nome de Jesus, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.